Filho e ao Santo Espírito de Deus, boa noite e a paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a cada um de uma forma toda especial. Vamos aqui para mais uma live, a última live da noite, que é o pastor Nelson, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, por este momento em que eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao teu coração, uma palavra maravilhosa, uma palavra especial. Eu vou falar sobre um estudo bíblico, como Jesus tratava os excluídos da sociedade. Pastor Nelson Alves de Andrade. Eu fiz um apanhado geral, fiz uma pesquisa e vamos falar aqui o versículo, texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para evangelizar os pobres. Lucas, capítulo 4, e o versículo 18. E também Mateus 14, 13 ao 21. Jesus se preocupava com os necessitados, multiplicava pães e peixes e ensinava que o reino de Deus é deles. Mateus 5, 31. E já começo falando, dizendo que Jesus valorizava aqueles que eram esquecidos pela sociedade, mostrando que a pobreza não nos afasta do amor de Deus. A história da humanidade sempre foi marcada por divisões. Compartilhei com outras pessoas, pessoal. A história da humanidade sempre foi marcada por divisões. Ricos e pobres, homens e mulheres, livres e escravos, cidadãos e estrangeiros. No tempo de Jesus, a sociedade judaica e romana não era diferente. Havia uma rígida separação entre os puros e os impuros, os respeitados e os desprezados, os que tinham direitos e os que viviam à margem. Pobres, doentes, leprosos, mulheres e estrangeiros, cobradores de impostos, pecadores públicos e crianças formavam a grande multidão dos excluídos, vivendo sem dignidade, sem voz e muitas vezes sem esperança. Foi justamente entre esses que Jesus caminhou. Ele não buscou apenas os grandes líderes ou os poderosos da sua época, mas se aproximou dos que eram rejeitados e invisíveis aos olhos da sociedade. Em seus gestos e palavras, Jesus revelou que o reino de Deus não é privilégio de uma elite, mas um convite universal. Sua compaixão rompeu barreiras culturais, barreiras religiosas, restaurando a dignidade dos que haviam sido afastados e devolvendo esperança àqueles que ninguém valorizava. Estudar como Jesus tratava os excluídos é compreender o coração do Evangelho, um amor que acolhe, que perdoa, que reintegra, mostrando que diante de Deus não há marginalizados, mas filhos e filhas amados. Na sociedade do tempo de Jesus, havia essas divisões profundas: ricos, pobres, judeus, estrangeiros, como nós já falamos, puros e impuros, religiosos, pecadores. Muitos eram marginalizados, sem direito à dignidade ou à sua convivência social. Porém, Jesus veio quebrar barreiras, veio quebrar protocolos, oferecendo amor, oferecendo acolhimento e salvação. Ok? Com esta introdução, eu quero também aqui agradecer a Deus, porque hoje eu estou completando 69 anos. Compartilhe aí com outras pessoas a nossa live para que elas sejam alcançadas. Amém? Vejamos sobre os pobres e os necessitados. O texto que nós lemos, Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, enviou-me para evangelizar os pobres. E Jesus, ele, na realidade, valoriza aqueles que eram esquecidos, aqueles que viviam à margem, aqueles que eram excluídos da sociedade, mostrando-lhes o grande amor de Deus. Os doentes e os impuros. Como os doentes e os impuros eram tratados na época de Jesus? Vejamos aqui o conceito de impureza, baseado principalmente em Levítico 11, capítulo 11 ao versículo 15.
e que fala ali, eu quero que vocês leiam depois, ok? Que a impureza não era apenas médica, mas era ritual, religiosa. As pessoas que tivessem um defeito não podiam entrar no tabernáculo. Eram leis rigorosas. Lepra, qualquer doença de pele grave, fluxo de sangue e menstruação, contato com o cadáver e outros. Eram enfermidades e as pessoas não podiam entrar no tabernáculo, não podiam estar ali. Pessoas nessas condições eram consideradas imundas, eram consideradas impuras, portanto afastadas da sua vida religiosa. Observem que, como o judaísmo na realidade, como a cultura da época tratava as pessoas. Em Levítico 13, 45 ao 46, nós vemos o isolamento dos leprosos. Viviam afastados em colônias, viviam à margem. Estigma, eram vistos como castigados por Deus, conforme Números 12, 10, segundo Reis 5, 27. Castigados por Deus e eram amaldiçoados. A exclusão religiosa era grande, não podiam entrar no templo ou participar plenamente da vida comunitária. Isto é, eles não tinham uma comunhão com Deus ali juntamente com os outros. Havia um medo de contágio, além da questão de saúde, havia pavor de impureza espiritual. Vejam que situação. Quais as consequências para os doentes? Sofriam o abandono social e familiar, a própria família os abandonava. Perdiam a dignidade, sendo tratados como malditos. Viviam de esmolas à margem da sociedade. Eu fiz especialização em educação especial e inclusiva e estudamos muito sobre esses assuntos de pessoas excluídas na sociedade daquela época. Muitos eram levados pelos seus próprios familiares e jogados em um despenhadeiro. Que confusão, hein? Que tristeza. Eram impedidos de trabalhar, de adorar a Deus em comunidade e conviver normalmente. Isto é, não viviam. Viviam totalmente isolados. Os leprosos tinham que gritar. Os leprosos tinham de gritar. Imundo, ao se aproximar de alguém. Levítico 13, 45. A mulher com fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34. Vivia isolada, havia 12 anos, considerada plenamente impura. Cegos e paralíticos, marginalizados, vistos como fruto de pecado. João 9, 1 ao 2. Vejamos aqui o contraste com Jesus. Enquanto a sociedade excluía, Jesus se aproximava e restaurava. Curava leprosos tocando-os. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 42. Vejam que Jesus, ele veio para detonar, para fazer realmente a diferença. Permitira que uma mulher impura o tocasse e a chamou de filha, Marcos 5,34. Se eu pelo menos tocar nas suas vestes. Ele devolvia dignidade social e espiritual, reintegrando os curados à comunidade. Observem que Jesus, ele veio mudar paradigmas. Ele veio quebrar preceitos e regras. Corrigia a visão errada de culpa. Nem ele pegou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. João 9 e 3. Na época de Jesus, os doentes impuros eram tratados com medo, exclusão, com preconceito. Jesus rompeu a barreira social, religiosa, as barreiras, tocando-os, curando-os, mostrando que a compaixão está acima do legalismo. Eles eram super legalistas, religiosos, mas na realidade não tinham o conhecimento de Deus. E Marcos 1,41 diz que, movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica limpo. Ele tocava os leprosos, tocava os cegos, paralíticos, endemoniados, reintegrando-os à vida social e à vida espiritual. Para os judeus, tocar um leproso era proibido, mas Jesus mostrou que a compaixão está acima das regras de exclusão. Jesus mostrou realmente
João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora vejamos sobre as mulheres. As mulheres na época de Jesus, contexto judaico e cultural. A sociedade era patriarcal. O homem era o chefe da família e a mulher vivia em posição de dependência. A mulher era vista como inferior intelectualmente e espiritualmente, tendo pouca voz pública. Na educação, normalmente só os meninos aprendiam a lei, que é o Torá. As mulheres eram excluídas do ensino formal. Vejam que situação. A vida religiosa, no tempo de Jerusalém, as mulheres só podiam entrar no átrio das mulheres. Não tinham acesso aos lugares de maior santidade. Casamento, muitas se casavam ainda adolescentes. O marido podia repudiar a mulher por motivo simples, Deuteronômio 24, versículo 1, interpretado de forma rígida pelos rabinos. Testemunho legal. Em tribunais, o testemunho feminino quase não tinha valor. Como eram socialmente tratadas? Geralmente eram restritas ao espaço doméstico, cuidando da casa e dos filhos. Publicamente não dialogavam com homens estranhos, o que torna notável o encontro de Jesus com a samaritana, João 4. E Jesus foi o cara legal, né? Bam da história. Foi ali com um propósito, passando esse carro no poço de Jacó e falando com a mulher samaritana. Algumas mulheres eram usadas como moeda de troca em casamentos arranjados. Mulheres estéreis eram estigmatizadas como amaldiçoadas por Deus. Aí nós conferimos isso aí com a história de Ana, mãe de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1. No papel religioso, elas não exerciam funções sacerdotais. Não podia ler a Torá nas sinagogas. Hoje tem mulheres pastoras, né? Algumas se dedicavam à vida de oração, como por exemplo a profetisa Ana, que nós vemos em Lucas capítulo 2, versículo 36 ao 38. E havia grupo de mulheres que seguiam o ensino, movimentos religiosos, mas em posição secundária. Então vocês observem, na realidade, que essas mulheres não tinham vez nem voto. Agora vejam o contraste com a atitude de Jesus. Enquanto a sociedade restringia, Jesus falava em público com mulheres. João 4, nós vemos aí a mulher samaritana. Recebia discípulas, Lucas 8, 1 a 3, menciona mulheres que sustentavam seu ministério. Elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Mateus 28, capítulo 1 ao 10, João capítulo 20, versículo 11 ao 18. Algo impensável, pois testemunho feminino era desvalorizado, e foram elas que testemunharam da ressurreição. Defendeu mulheres em situação de julgamento. Nós vemos João 8, de 1 a 11, a adúltera. Valorizou a fé e devoção feminina. Nós vemos Marcos 5, 23, 25 ao 34, a mulher com fluxo de sangue. Lucas 10, 38 ao 42, Maria aos seus pés. Uau! Mel de Jesus, as mulheres eram, em grande parte, invisibilizadas, desvalorizadas, restringidas na vida social, cultural e religiosa. Mas Jesus veio para romper esses padrões. Ele as tratou com respeito, com dignidade e igualdade espiritual, mostrando que no reino de Deus não há distinção de gênero. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nós temos a samaritana, aí em João 4, 7 a 26, Jesus conversou em público com uma mulher estrangeira, o que era culturalmente escandaloso. No exemplo 2, a mulher com fluxo de sangue, Marcos 5, 25 ao 34, considerada impura, Jesus a curou e a chamou de filha. Exemplo 3, nós temos Maria de Betânia, Lucas capítulo 10, 38 ao 42. Ele aceitou que uma mulher se sentasse aos seus pés como discípula. Qual é a aplicação que nós temos quanto a isso? Jesus valorizou as mulheres, rompendo com preconceitos da época. Veja o papel da mulher na sociedade judaica
no ministério de Jesus. A educação na sociedade judaica, mulheres não recebiam ensino formal do Torá, como nós já falamos, eram instruídas apenas para tarefas domésticas e cuidando dos filhos. E Jesus, permitindo que Maria de Betânia se sentasse aos seus pés, Lucas 10, 38 ao 42, Jesus rompeu com a regra. Reconheceu que mulheres podiam aprender e ser discípulas. Na participação religiosa, na sociedade judaica, não tinham um papel ativo no culto sinagogal ou no templo, como nós já falamos. Ficavam restritas ao átrio das mulheres no templo de Jerusalém. Jesus, mulheres como Marta, Maria, Joana e Susana seguiam e sustentavam o seu ministério. Lucas 8, 1 ao 3. Ele as valorizou espiritualmente como participantes do reino. Aleluia! Vejamos o testemunho e a voz pública na sociedade judaica. O testemunho feminino não tinha valor em tribunal. Mulheres não tinham voz em debates públicos. Jesus confiou a primeira proclamação da ressurreição às mulheres. João 28, 1 a 10, ou seja, Mateus 28, 1 a 10, João 20, 11 ao 18. Conversou abertamente com a samaritana, estou repetindo, e a evangelizou. Nas relações sociais, na sociedade judaica, mulheres não podiam falar em público com homens estranhos. Eram vistas como propriedade do marido. Jesus dialogava e se deixava tocar por mulheres, como já falei, a mulher do fluxo de sangue, e tratava-as com respeito e dignidade, não como objeto. Na sociedade judaica, a valorização moral, as mulheres eram pegas em adultério e podiam ser apedrejadas. Deuteronômio 22, 22. A responsabilidade moral recaía mais sobre elas do que sobre os homens. O que é que Jesus fez? Diante da mulher adúltera, João 8, 1 a 11, não a condenou, mas também não ignorou o pecado. Mas disse, vai e não peques mais. Defendeu a vida e ofereceu arrependimento. Símbolo de fé. Na sociedade judaica, a fé era vista como domínio masculino, sacerdotes, mestres da lei. Mulheres tinham fé invisível, apenas como domésticas. Jesus exaltou as mulheres como a mulher de Cananeia, Mateus 15, 21 ao 28, grande é a tua fé. A hemorrágica, Marcos 5, 24, 25 ao 34, tua fé te salvou. Marta e Maria, que creram na ressurreição de Lázaro, João 11, 20 ao 27. Estão observando como Jesus veio quebrar paradigmas? Como ele veio quebrar regras? Enquanto a sociedade judaica do primeiro século, do século I, via a mulher como secundária, silenciosa e submissa, Jesus a reconheceu como filha de Deus, discípula e testemunha ativa. Ele não seguiu o preconceito cultural, mas abriu espaço para que a mulher participasse do reino de forma plena. Aleluia! Resumo-chave aí, na sociedade judaica era exclusão e invisibilidade. No ministério de Jesus, inclusão e voz de dignidade. Os estrangeiros inimigos. O bom samaritano, nós vemos Lucas 10, 25 ao 37, o estrangeiro desprezado é mostrado como exemplo de amor ao próximo. O centurião romano, Mateus 8, 5 ao 13, Jesus elogiou a sua fé maior que a de Israel. Aplicação. Jesus mostrou que o amor de Deus ultrapassa barreiras étnicas e culturais. Portanto, queridos, Jesus não tem preconceito com nenhum tipo de gente, com nenhum tipo de pessoa. Os pecadores e marginalizados, Marcos 2, 17, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes não vêm para chamar justos, mas pecadores. Jesus chamou Mateus, cobrador de impostos, para ser discípulo dele. Mateus 9, 9 ao 13. Ele perdoou a mulher adúltera, libertou Zaqueu, o cobrador de impostos corrupto. Lucas 19, 1 ao 10. O amor de Jesus não aprova o pecado, queridos.
mas sempre oferece perdão, sempre oferece transformação, porque ele veio para restaurar, ele não veio para julgar, ele veio para apaziguar, para juntar, não veio para espalhar. Agora vejamos as crianças. Marcos 10, 14. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em uma sociedade onde crianças tinham pouco valor, Jesus as colocou como exemplo de fé e pureza. Colocou-as no centro, no meio deles. E como Jesus tratou as crianças? Na sociedade do primeiro século, as crianças não ocupavam o lugar de destaque. Diferente da valorização que vemos hoje no mundo greco-romano e judaico, elas eram vistas como frágeis, dependentes e sem importância social. Não tinham voz, não participavam das decisões e, em muitos casos, eram tratadas como propriedade dos pais até atingirem a idade adulta. Nesse contexto, surpreende a postura de Jesus. Enquanto os discípulos e a multidão consideravam as crianças como estorvo e tentavam afastá-las, Jesus as chamou para perto, as abençoou e declarou que delas é o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 14. Mais do que isso, ele elevou a criança ao papel de modelo de fé e humildade, dizendo que só entra no reino quem se tornar como uma delas. Mateus capítulo 18, versículo 3 ao versículo 4. Assim Jesus quebrou os padrões culturais e mostrou que no reino de Deus até os mais pequenos têm valor inestimável. O que antes era frágil e invisível tornou-se símbolo da verdadeira grandeza espiritual. No mundo greco-romano e judaico, as crianças eram consideradas sem valor social, até atingirem, na realidade, a idade adulta. Não tinham voz, não tinham voto, direitos ou posições de destaque. E muitas vezes eram vistas, nós vemos aqui, como incompletas ou informação sem importância espiritual. Os adultos, especialmente homens, dominavam a vida pública, crianças ficavam na esfera doméstica. Observe a atitude de Jesus. Jesus inverteu a lógica da cultura e deu valor às crianças. Ele as acolheu. Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Ao contrário dos discípulos que as afastavam, Jesus as chamou para perto. E é o que Jesus continua fazendo hoje. Ele tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 10, 16. Ele as abençoou. Gesto de carinho, gesto de proteção, gesto de amor, de compaixão, de dignidade. Ele as colocou como exemplo. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Marcos 10, 15. Quem se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 4. As crianças, então, se tornaram modelo de fé, pureza e humildade. Jesus as protegeu. Qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado. Mateus 18, versículo 6. Jesus condenou duramente qualquer abuso ou escândalo contra as crianças. Observem aí o significado do tratamento de Jesus, dignidade. Jesus mostrou que as crianças têm valor diante de Deus. Igualdade espiritual. No reino de Deus não há hierarquia de idade. Todos podem se aproximar de Cristo. Modelo de fé. Crianças representam confiança, humildade e dependência, qualidades necessárias ao discípulo. Na sociedade antiga, crianças eram quase invisíveis, mas Jesus acolheu, não as afastou. Abençoou, mostrou carinho, mostrou valor. Levou-a como exemplo de fé e humildade, protegeu, alertando contra o mal que lhes fosse feito. E eu louvo a Deus pela fé que a aliança
evangelização das crianças. Eu tenho um curso da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, que foi um curso fenomenal, um curso maravilhoso que eu fiz em Belo Horizonte. E aprendi sobre como lidar com as crianças, como trabalhar com as crianças. Vejamos aqui as considerações finais. Jesus quebrou barreiras sociais e religiosas da época. No mundo antigo, a exclusão era a regra. Pobres, doentes, estrangeiros, mulheres, crianças tinham pouco ou nenhum valor social. Jesus mostrou que no reino de Deus não existe muro de separação. Efésios 2:4. Ele quebrou a barreira de separação. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Agora todos podem entrar no Santo dos Santos buscando a compaixão de Deus. Jesus ele demonstrou a compaixão acima do preconceito. Onde a sociedade via impuros, Jesus via filhos de Deus. Ele não se deixou guiar pelas traduções que marginalizavam, mas pela misericórdia que restaura. É o que nós devemos fazer hoje, queridos. Aceitar a todas as pessoas. O reino de Deus é comparado a uma rede, na qual ela é lançada ao mar e vem todo tipo de peixe. E depois aqueles peixes são escolhidos. Ninguém tem o direito de excluir ninguém. Somente na consumação dos séculos é que veremos a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Inclusão não significa relativismo moral. Jesus acolheu pecadores, mas sempre os chamou à transformação. Vai e não peques mais. João 8:11. Jesus ele nos oferece a oportunidade de restauração, a oportunidade de mudança. O amor de Cristo não ignora o pecado, mas oferece restauração, oferece vida, oferece perdão, oferece alegria. O reino de Deus valoriza os pequenos esquecidos. Mulheres e crianças, antes invisíveis, se tornam protagonistas do anúncio do Evangelho. Leprosos, cegos e paralíticos deixaram de ser marginais e passaram a ser sinais vivos do poder de Deus. A igreja é chamada para continuar essa missão. Se Jesus acolheu os marginalizados, a comunidade cristã deve ser lugar de inclusão, de restauração, de esperança. A fé que não se traduz em amor prático aos excluídos perde sua essência. Tiago 2:14-17. Nós precisamos abraçar todas as pessoas. Conversão, cada um vai se convertendo, vai se santificando. A santificação é um estágio progressivo. A sociedade excluía, a religião condenava, mas Jesus incluía, restaurava e salvava. O exemplo do Mestre nos desafia hoje. Não basta falar de amor, é preciso agir com amor, abrindo espaço em nossas vidas, igrejas e comunidades, para que todos os que se sentem esquecidos ou rejeitados ali sejam acolhidos. Jesus não foi preconceituoso. Ele acolheu os excluídos, devolveu dignidade, curou feridas físicas e espirituais, anunciou o reino de Deus para todos. E o exemplo de Jesus nos ensina a olhar além das aparências, a amar sem discriminação, a praticar a misericórdia acima de qualquer regra humana. Resumindo aí, o que unia os excluídos era o fato de que a sociedade os rejeitava, mas Jesus os valorizava e os reintegrava. Eu espero que você tenha compreendido esta mensagem. Eu fiz um apanhado, uma pesquisa fortíssima aqui. E se você quiser aprofundar os seus conhecimentos, busque a Palavra de Deus. Nós temos o livro Novo Testamento, Whiting, Jesus e a Vitória de Deus, editora Mundo Cristão. Comentário Bíblico do Novo Testamento, Craig Kenner, Teologia do Novo Testamento, Joachim Jeremias, O Evangelho segundo São João, Raymond Brown,
Jesus and the Gospel, Ray Blobregg, artigos científicos, vários artigos científicos que falam sobre os assuntos. É só você digitar no Google e você vai ver vários livros que falam sobre a cultura da época, como Jesus tratava as crianças. Então, se você quer aprofundar-se nesse assunto, busque no Google, busque no site GPT, busque em vários sites e você vai ver realmente que Jesus, amo Jesus. E eu tenho aprendido com o passar dos dias a aceitar a todas as pessoas, porque Deus não rejeitou ninguém. Questão de mudança, questão de conversão, aí é a pessoa com Deus. Eu não tenho o direito de criticar, de julgar, de excluir. Não tenho esse direito. Não tenho esse direito. Hoje eu sou contra totalmente a exclusão. Ninguém pode excluir ninguém. Porém, podemos chamar a pessoa para conversar, ajudar, descobrir o porquê tal problema, de tal situação. Eu sou professor, ensinei muitos anos, estudei educação especial e inclusiva, e nós procuramos na escola, na rede regular de ensino, o que antes era excluído, agora todo mundo junto, tentando ajudar, tentando ver o que na sociedade da época de Jesus as pessoas eram jogadas em precipícios, eram tidas como imundas, eram rejeitadas, não tinha vez e nem voto, e Jesus veio mudar o cenário, ele veio mudar a história. Por isso, ame a Jesus, agarre-se com ele. Um grande beijo com muito carinho, orem por mim. Hoje eu estou completando 69 anos, eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, e durante esse percurso o Senhor tem me ajudado, tem me ensinado, tem tido misericórdia da minha vida, não porque eu sou bom, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus é lindo, E o que eu preguei aqui, que nós possamos praticar em nossa vida, praticar de uma forma toda especial. E quem julga é Deus, eu não posso julgar, tá? Eu não posso excluir ninguém. Repito, todos são chamados ao reino de Deus. Um grande abraço, meus queridos, que Deus abençoe de uma forma toda especial. Orem por mim, que eu estarei orando por vocês também. E eu estou bem melhor, como vocês podem perceber, aqueles que me acompanharam, a minha cirurgia de catarata, esse olho aqui, já estou lendo, Algumas observações, porém Deus está no controle de tudo. Beijos com muito carinho e amanhã tem mais.